Outro ponto legal da telemedicina, você pode atender e oferecer horários diferenciados, né, de atendimento. Tem muitos pacientes que estão ali no turno de trabalho, e quando chega na hora de, né, que ele precisa de ir no médico, não tem horário, porque o médico, no horário que é fora do comercial, não atende, né? Então, às vezes, atendimentos em contraturno, final de semana, feriados, né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer as coisas meio ao contrário, né? Eu prefiro folgar alguns dias da semana e até atender no sábado, por exemplo, né? Ou até folgar no dia da semana e fazer um atendimento de feriado, né? É uma opção, né? Eu gosto. E, geralmente, nesses momentos, os pacientes precisam e não tem com quem procurar, né? Com quem contar, e abre oportunidade para quem está oferecendo atendimento nesses dias, tá? Então, outra questão muito interessante é dar continuidade ao vínculo que você estabeleceu com pacientes que precisaram se mudar de cidade, ou se você vai precisar mudar de cidade também, você pode manter um vínculo com seus pacientes antigos, né? Imagina hoje, né, se eu resolvo me mudar daqui da minha cidade. Eu tenho uma clínica há 11 anos aqui, tenho lá um cadastro gigantesco de pacientes. Aí eu vou me mudar, vou começar do zero, né, praticamente. Não, não vou começar do zero, porque eu tenho uma carteira de clientes antigas, eles podem, né, na eventual necessidade, se consultar por telemedicina. Eu tenho uma rede de apoio de colegas médicos que podem fazer o atendimento dele quando eu preciso do exame físico e eu tenho para quem encaminhar. Então, a telemedicina faz com que você possa, né, às vezes, mudar de cidade e não vai começar exatamente, totalmente do zero. É um exemplo. E a mesma coisa do paciente. Imagina um paciente mais da área de psiquiatria, por exemplo. Ele já tem aquele vínculo com o psiquiatra dele. E aí ele vai se mudar de cidade, vai mudar para uma cidade de 1.000 quilômetros de distância. Sai aqui de Santa Catarina e vai mudar lá para Minas Gerais. Ele vai ter que entrar com um novo profissional, que vai ter que conhecer todo o caso dele, né? E a questão também daquele vínculo que ele já tinha. Então, por que não? Olha só, ainda mais na área de psiquiatria, né, que é uma área que é bem propensa aí ao uso da telemedicina, por que não ele continuar o acompanhamento dele e tem um médico assistente depois lá na cidade dele para dar continuidade quando precisa do exame físico, do presencial, né, que a cada 6 meses, né, de 180 dias, tem que ter um acompanhamento nas doenças crônicas com um médico assistente presencial, tá? Mas ele pode manter um vínculo com o médico especialista dele também, e assim, né, o acompanhamento dele é mais efetivo, tá? Então, são muitas situações aí para a gente estar utilizando a telemedicina. Vejo cada vez mais a gente vai ter esse crescimento, tá? É claro que a gente está aí numa mudança aí de paradigma, de pensamento, né? Tem aí algumas objeções, é normal, né? Tudo que é novo, né, sofre objeções, é normal. Quando um médico lá, né, no Império, acho que é no Império Austro-Húngaro ainda, né, Semmelweis, né, ele propôs que os médicos lavassem as mãos, né, ele foi taxado como maluco, né, ele foi execrado pelos colegas médicos, né, mas era uma ideia revolucionária para a época, né, e foi recebido dessa maneira, né. Não só ele, né, quando o René Delaunay inventou o estetoscópio, né, teve o insight, né, de botar o tubinho, escutar lá o tórax do paciente dele, também levou 30 anos para o estetoscópio cair na graça dos médicos, né? Entendeu? Então, assim, é assim mesmo, pessoal. A gente vai ter esse período de acomodação, de entendimento da telemedicina, né? Mas eu vi que foi muito rápido. De 2020 para cá, o avanço foi muito rápido. Muita gente que tinha muita barreira, né? Eu vi, né, que depois que foi estudando sobre telemedicina, utilizando a ferramenta, viu que é plenamente possível utilizar, com bom senso, né? E você vai poder ter aí muitos benefícios, tá? E falando nisso, um colega também perguntou sobre convênios. Estão remunerando consulta por telemedicina? Esse ponto tem que fazer um contato com os convênios médicos que você esteja cadastrado e ver a questão contratual, tá? A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já emitiu um parecer, nota técnica, lá em 2020, falando que não havia necessidade de criar um novo código, né, para pagamento e faturamento de consultas de telemedicina ou telesaúde, tá?
mas o que é recomendável é que você faça esse contato e veja, né, se os convênios que você atende, como está a questão da cobertura, tá? Mas a ANS já colocou que a cobertura deveria ser feita, tá? Então, busque aí essas informações, né, para evitar glosas, esse tipo de coisa, tá? Então, pessoal, telemedicina é uma ferramenta da medicina, tá, na minha opinião. Tem colegas médicos que estudam telemedicina também, que falam que a telemedicina ela é até muito mais que uma ferramenta da medicina. Eu acho que ela é uma ferramenta, assim como o estetoscópio, como um otoscópio, né? Eu sou bem pé no chão com isso daí, tá? Então, assim, telemedicina é uma ferramenta da medicina. Ela não veio substituir a medicina, tá? Tem gente que é radical ali, nossa, vai acabar com a medicina, né? Tem um monte de porém que coloca, não é isso. Telemedicina é uma ferramenta, assim como você usa o seu smartphone, você vai usar a telemedicina. Assim como você usa o internet bank, você vai usar a telemedicina. E até muita gente fala, mas os pacientes, né, vão aderir? Pessoal, quando veio o internet bank, talvez o público que eu estou falando aqui tenha mais ou menos a minha idade, né? Não sou tão velho, né? Mas, quando veio o internet bank, há uns quantos anos atrás? 15, né? Mais ou menos? Acho que uns 15, né? Pegou mais, né? Uns 15 anos atrás, eu lembro que logo todo mundo lá, não, isso aí vai dar problema, vão roubar o dinheiro de todo mundo da conta, não vou usar isso aí eu não vou usar, prefiro ir lá no caixa do banco, tirar dinheiro, né, e tal, e aí toda aquela história. Tem fraude, tem golpe, né? Cara, ter problema pode ter, mas que é muito bom você não precisar ir lá na boca do caixa sacar um dinheiro, né? Ter que ficar na fila, né? Esperar a sua vez, né? A senha e tal. Não é ótimo. E outra, você não sai com dinheiro na mão lá do caixa, correndo o risco de ser assaltado na rua, né? Então, o Internet Bank, quando veio, também, um monte de gente colocou, né, areia em cima, tal, mas está aí. Hoje, quem é que vive sem o Internet Bank, né? Quem é que gosta de ir no banco falar com o gerente? Quem é que gosta de pegar fila no banco? Ninguém, né? E assim também, as pessoas vão começar a utilizar essa ferramenta e vão ver as vantagens dela. E aí vão, às vezes, muitas vezes, vão falar, não dá para fazer isso primeiro, antes de eu ir no consultório? Será que eu não posso fazer essa consulta primeiro, antes de ter que ir aí no seu consultório? Vai acontecer, a gente vai ter uma mudança, né, aí no comportamento, né, da procura por serviços de saúde, tá? Essa mudança vai levar algum tempo para acontecer, mas vai acontecer, tá? A gente tem uma geração aí de pessoas que são nativos digitais e elas preferem o primeiro contato de forma online do que presencial, né? A gente tem que entender isso, é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso, tá? Mas as emergências, elas vão continuar acontecendo. A gente vai ter que atender no presencial, vai ter que continuar tendo UPA, vai ter que continuar tendo pronto-socorro, vai ter que continuar tendo atendimento de emergência, sim. Não tem como mudar. Mas até nas emergências a telemedicina vai ajudar e já está ajudando. Por exemplo, já é há muito tempo usado na questão do atendimento aos pacientes com AVC, né, o stroke, né? Nos Estados Unidos tem serviços de telemedicina dedicados a isso. Para quê? Para fazer uma avaliação mais rápida do paciente que está lá na emergência de um hospital do interior, para que ele seja removido para um centro de referência para fazer um trombolítico, se necessário. Né? Aqui mesmo, em Santa Catarina, já tem serviços que estão utilizando isso daí. Tá? Então, a telemedicina, ela não é só a teleconsulta. Muita gente fica preso aí, é só a consulta. Não, tem várias coisas que a gente utiliza, tá? E vou falar alguma informação para muitos aí que vão se espantar, mas desde 2002, 20 anos atrás, já tinha uma resolução de telemedicina, porque já o pessoal lá atrás, no final da década de 90, já estava utilizando a telemedicina para dar laudo, tá? Não era internet, era fax, mas era atendimento à distância.